Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, a paz seja convosco. Que bom ter você aí me assistindo neste momento presente, né? Nessa transmissão, para juntos meditarmos na palavra de Deus, juntos meditarmos na Bíblia, estudarmos a Bíblia. Nosso Senhor Jesus, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não vamos cometer esse erro de não conhecer as Escrituras. Tendo ao nosso alcance a Bíblia, a palavra de Deus, documentada de forma escrita, não conhecermos. É um erro. Nós devemos conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Nada neste mundo é mais digno de confiança do que a santa palavra de Deus. A palavra de Deus que está de forma escrita. Muitas pessoas, elas perdem tempo com a palavra do homem. Elas leem muitas coisas que são palavras do homem, mas elas não querem ler a palavra de Deus, não querem gastar tempo e acham que é perder tempo lendo a palavra de Deus. Mas nós sabemos que não é perder tempo ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Por isso, nós sabemos que tem pessoas, muitas pessoas, sendo enganadas por falsas doutrinas, por mentiras que parecem verdade. Há alguns dias atrás eu mandei uma imagem, eu vou mostrar para o irmão, para a irmã aí agora, essa aí que está aparecendo. Eu mandei essa imagem no WhatsApp e está escrito aí: mentiras que estão na boca de falsos profetas brasileiros. Você pode reparar que a primeira, fé inteligente; a segunda, revolta; a terceira, pacto com Deus. Pois bem, nós mandamos essa imagem, mas não mostramos o porquê. O porquê, vamos dizer assim, da acusação. Mas hoje, neste vídeo, com tempo, nós vamos mostrar para o irmão, para a irmã, o porquê. Essa conversa da fé inteligente. Vamos à primeira, a fé inteligente. Existe um líder religioso que tem ensinado há muito tempo para os seus seguidores o seguinte, que a fé tem que ser usada com inteligência. A fé sem inteligência é fanatismo. Parece verdade, né? A fé sem inteligência é fanatismo. Parece verdade. E eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não conhece a Bíblia. Aqueles que não conhecem a Bíblia acreditam. Aqueles que não conhecem o que está escrito em 1 Coríntios 1, 17 ao 31, eles vão acreditar. Porque fé inteligente. Então a nossa fé tem que ser usada com a inteligência. A fé sem inteligência não vale nada. Ela é fanatismo. É isso que eles têm ensinado. E isso soa muito agradável ao ouvido daqueles que se julgam muito inteligentes. Mais inteligentes até, inclusive, do que Deus. Não é verdade? Existem muitos aí que se consideram mais inteligentes do que o próprio Deus. Então eles gostam desse discurso, né? Não, só vou usar minha inteligência com a minha fé para mim não ser fanático, para mim conseguir o que eu quero na vida. Só que está escrito aqui, ó, 1 Coríntios 1,17, vamos ler? Está escrito assim: porque Cristo enviou-me não para batizar,
mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras. Olha aí, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ora, se a fé tem que ser usada com inteligência, então temos que usar inteligência de palavras também. Sabedoria de palavras. Mas Paulo disse que não usava sabedoria de palavras para não tornar a cruz de Cristo vã. Vamos continuar lendo. Porque a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ora, loucura não é o oposto da inteligência? É o oposto. A palavra da cruz parece loucura para os que se perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora, olha o que está escrito no versículo 19. Vamos lá. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E agora? E agora esse discurso da fé inteligente? Aonde tem isso na Bíblia? Pelo contrário, como é que fica aqui? Aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Vamos continuar lendo. O versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A inteligência desse mundo, Deus tornou louca. Vamos continuar. Versículo 21. Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque bem vedes, irmãos, vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Meu irmão, minha irmã, que coisa tremenda! Veja que Paulo está dizendo que para a igreja, para se tornar parte da igreja de Jesus, não são os muito inteligentes que são chamados, não são os muito poderosos que são chamados. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vãs, vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nós vemos aqui que quando o cabra, ele diz, temos que usar a fé inteligente, é porque ele se julga inteligente. Ele é mais inteligente do que aqueles que vão usar a fé com inteligência, porque ele está ensinando uma nova doutrina. Então ele se julga muito inteligente. Então ele não está se gloriando no Senhor mais, ele está se gloriando na sua inteligência. Veja como Satanás entra na mente das pessoas e engana as pessoas. Veja o poder das trevas, do engano. Agora vai falar isso para quem está acreditando neste líder. Eles ficam com raiva de você e não vai querer te ouvir mais não. Se Deus não iluminar, a pessoa vai continuar no engano. Essas e outras heresias e outras mentiras sendo contadas. Vamos lá, a revolta, vamos falar da revolta
Este líder também, me parece que é só ele, mas ele tem milhares de seguidores pelo mundo afora. E no Brasil é onde tem mais seguidores. Ele ensina para as pessoas que tem que se revoltar, tem que ser um revoltado. Ele ensina o seguinte: é preciso se revoltar contra a situação para que Deus possa resolver o problema. Parece muito agradável ouvir uma coisa dessa para quem está com problema. Então eu vou me revoltar, eu tenho que me revoltar contra o problema para o problema ser resolvido. Então a pessoa já tem a tendência de se revoltar contra o problema, ela não quer o problema. Então para ela revoltar vai ser fácil, contra a situação. Só que o problema é que ele ensina que se haver uma revolta, Deus vai resolver o problema. Que a revolta é sinal de fé. Não é verdade. Isso não é verdade. Nós podemos ver em Romanos capítulo 9, 12 e 21. Vamos lá? Vamos abrir a Santa Bíblia aqui em Romanos 9, 12 e 21. Isso aí é verdade até quando chega a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, para dissipar essa treva desse ensino falso. Diz assim, eu anotei aqui, é Romanos 9, 12 ao 21. Está escrito assim: foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Vamos repetir esse versículo 16? Vamos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Vamos repetir bem devagar. Olha só. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Não depende de quem corre, de quem quer, depende de Deus que se compadece. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, olha aí, mas, ó homem, que és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Olha que interessante, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Ou seja, o sujeito está replicando a Deus, arrogante e pensando, eu creio que ele não está nem pensando que está agradando a Deus. Para mim, ele nem crê, esse cabra nem crê em Deus, na palavra de Deus, quer só dinheiro. Inventou essa doutrina da revolta. Onde na Bíblia está dizendo que você tem que ser revoltado contra o problema, que Deus vai resolver o problema? Eu pergunto, e se o problema que você estiver passando for um juízo de Deus, um castigo de Deus? O que vai adiantar você se revoltar? Se Deus está castigando a pessoa. Porque tem situação que vem na vida, principalmente dos crentes, eles pecam, não perdem a salvação, mas Deus os castiga. Deus os castiga, Deus disciplina, assim como o pai disciplina seus filhos. E se for uma disciplina? E se o problema for um ensinamento?
A situação Deus está permitindo para que a pessoa possa se aperfeiçoar. Se a situação que a pessoa está passando é um juízo, vai adiantar ela se revoltar? Pelo contrário, vai piorar a situação. Então nós temos que, se estamos passando pela disciplina, nós temos que aceitar a disciplina e nos humilharmos diante de Deus. Agora, como que um sujeito vai se humilhar se ele está revoltado contra a situação? Revolta é rebeldia. Veja, meu irmão, minha irmã, que as heresias não aguentam, não suportam um confronto com as Escrituras. Nós precisamos conhecer a Bíblia de capa a capa. Meu irmão, minha irmã, faça um propósito, começa a ler a Bíblia toda e depois leia mais uma vez. E depois mais uma. Gaste tempo meditando nas Escrituras. Muitas pessoas dizem, eu não gosto de ler, eu não leio a Bíblia. Uma pessoa uma vez falou comigo, eu não me lembro quem, mas eu lembro que uma pessoa falou comigo, eu não gosto de ler, eu detesto ler, por isso que eu não leio a Bíblia. Só que a pessoa não lê a Bíblia, mas lê o WhatsApp, lê as mensagens no Facebook, lê muitas coisas na internet. Mas a palavra de Deus a pessoa não quer ler. Aí o engano vem e a pessoa é enganada. E a outra mentira é o pacto com Deus. Muitos têm ensinado aí já não é uma denominação só não, são várias. Faça um pacto com Deus para você ficar rico, porque muitos têm fazido pacto com o diabo. Então você faça um pacto com Deus para você ficar rico. Isso é uma mentira. Primeiro porque quando você faz um pacto com alguém, chama alguém para fazer um pacto, você pode exigir alguma coisa de quem aceita fazer um pacto com você. Deus não vai aceitar fazer pacto com ninguém. Nós vemos na Bíblia 7 pactos que Deus fez. Fez um pacto com Adão, eu até anotei aqui, com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Levi, a tribo de Levi, com Davi e o pacto através do Senhor Jesus. O novo pacto, o Novo Testamento no sangue de Jesus. Todos esses pactos, não foi o homem que ofereceu alguma coisa para Deus. Foi Deus que ofereceu e Deus pôde exigir obediência e que eles aceitassem o pacto. Então o homem não faz pacto com Deus, o homem aceita o pacto com Deus. Lá no livro de Salmos 55, em Êxodo 10:3, está escrito, façamos aliança com o Senhor nosso Deus, está escrito, aqueles que fizeram aliança comigo, mas, se nós formos no hebraico, é barraberit, significa cortar o sacrifício, significa o quê? Aceitar a aliança. Então, na verdade, tem que ser entendido o quê? Que Deus está falando o quê? Aqueles que aceitaram a minha aliança. Fazer aliança no caso ali, que foi a maneira melhor que eles acharam para traduzir para o português, para se entender, ali está dizendo o quê? Aqueles que aceitaram a minha aliança, que se submeteram à minha aliança. Então eles usam esses dois versículos, Salmos 55 e Êxodo 10:3, mas no hebraico é barraberit, ou seja, cortar o sacrifício. Inclusive, no Antigo Testamento, nós vemos lá em Juízes 8:32, eu vou mostrar para o irmão, para a irmã, que havia um Deus chamado Deus dos Pactos. Juízes 8:32 diz assim, faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro do seu pai, Joás em Ofra dos Abisraelitas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após Baalins e puseram a Baal-berite, que é pactos, o Senhor dos pactos, no caso, Baal-berite, o Senhor dos pactos, por Deus. Então, Senhor dos pactos. Havia até um Deus na antiguidade que chamava Baal-berite, ou seja, o Deus dos pactos, porque ele aceitava que as pessoas fizessem pacto com ele. As pessoas procuravam fazer pacto com ele.
As pessoas podem fazer pacto com Satanás, o ser humano pode fazer pacto com outro ser humano, mas como que o ser humano vai fazer um pacto com Deus? Vai dizer, Senhor, eu vou fazer um pacto contigo, de sua iniciativa própria. O homem pode sujeitar ao pacto que Deus está fazendo com ele. Mas como que o homem vai fazer um pacto com Deus? Vai exigir alguma coisa de Deus? E outra coisa, quando os falsos profetas dizem faz um pacto com Deus, eles estão querendo dizer o seguinte, pega o seu dinheiro e dê aqui na igreja para você prosperar. Não, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Toda vez que Deus fez um pacto, foi Deus que deu alguma coisa. Veja, Deus fez um pacto com Adão, deu o mundo para Adão. Com Noé, ele deu o mundo. Com Abraão, ele deu a terra prometida. Para Moisés, ele deu a lei. A aliança com a tribo de Levi, ele deu o serviço do templo. Para Davi, ele deu o trono eterno. E o Senhor Jesus, no Senhor Jesus, o pacto que ele faz no Senhor Jesus, a vida eterna. A vida eterna. Então é sempre Deus que dá. E Deus deu um sinal também. Para Adão, o sinal foi as vestimentas de pele. Para Noé foi o arco-íris. Para Abraão foi a circuncisão. Vejamos aqui, para Moisés foi o sábado é um sinal do pacto, da velha aliança. Para Levi, ele deu o sinal, era o sal nas ofertas. Para Davi, a aliança que fez com Davi, do trono eterno, é o reinado do Messias, o sinal é o milênio que há de vir. E a nova aliança em Jesus, no sangue de Jesus, o sinal é o sangue da aliança. Por isso que nós temos a Santa Ceia. É o sinal do novo pacto, da nova aliança. Eu vou terminar aqui com esse versículo de Deuteronômio 10:17. Deuteronômio 10:17. Diz assim: e a ira do Senhor se acenda contra vós. Eu estou lendo o versículo 11, o capítulo 11. Isso é o cansaço, meu irmão, minha irmã. Vamos lá, Deuteronômio 10:17. Aí sim, eu estava lendo o capítulo 11. Isso é o cansaço, mas vamos lá, aos trancos e barrancos. Diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Não aceita suborno. Não adianta querer comprar Deus. Não adianta, meu irmão e minha irmã, fazer pacto com Deus. Não adianta. É Deus que faz o pacto conosco e nós devemos nos submeter ao pacto. Porque se Deus faz o pacto conosco, Ele pode exigir de nós obediência, fé. Amém? Então guarde tudo isso que foi ensinado aqui, guarde aí no coração e leia a Bíblia, conheça as Escrituras. E Deus seja contigo, o Espírito Santo seja contigo, porque Ele está aqui comigo, mas Ele está pertinho de você também, meu irmão, minha irmã. E é Ele que nos dá discernimento para não sermos enganados. Se apegue com Jesus. Amém? Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.